Olá! Vamos embarcar hoje numa viagem sonora. Uma viagem pela história de um homem que conseguiu misturar a matemática de Bach com a malandragem do choro carioca. Um cara que trocou a sala de aula pela imensidão das florestas do Brasil e que, no fim das contas, se tornou a própria voz de uma nação. Esse é Heitor Villa-Lobos. Olha, essa frase, ela basicamente resume a minha vida. Para mim, compor nunca foi só colocar nota no papel, sabe? A missão era outra. Era conseguir capturar o som de um país inteiro, com toda a sua complexidade, e transformar isso em algo que o mundo todo pudesse entender e sentir. Mas, afinal, de onde é que veio esse som? A minha história começa, na verdade, numa mistura. Uma mistura de mundos que, a princípio, não tinham nada a ver um com o outro. Eu nasci em 1887, no Rio de Janeiro. E o Rio, naquela época, pulsava com dois ritmos bem diferentes. Dentro de casa, meu pai, Raul, me mostrava a disciplina, a estrutura, a beleza da música clássica. Mas era só botar o pé na rua e pronto. Lá estava a outra batida, a outra alma, a energia, a ginga contagiante do choro. E o meu começo na música, olha, foi bem brasileiro, sabe, na base do improviso. Eu era muito pequeno para um violoncelo de verdade. Então, o que meu pai fez? Com aquela engenhosidade que a gente conhece bem, ele adaptou uma viola para mim. E foi ali, naquele instrumento meio inventado, que tudo começou. E aqui, ó, tá o segredo de tudo. O meu coração musical foi forjado bem no meio dessa dança. De um lado, a estrutura e as regras de Bach. Do outro, a alma e o improviso dos chorões do Rio. Essa mistura, essa tensão constante entre o formal e o popular, virou a base de tudo que eu criei. Mas sabe como é? O Rio, por mais incrível que fosse, não era o Brasil todo. E dentro de mim começou a crescer uma inquietação, uma necessidade de ir atrás da verdadeira alma musical do meu país. Eu olhava para as salas de aula, para o estudo formal, e sentia que não era ali que eu ia encontrar o que eu procurava. A universidade de verdade, para mim, era o Brasil. Então, com o violão nas costas, eu parti para a maior aula da minha vida, uma jornada de descoberta pelo meu próprio país. E os tesouros que eu encontrei, nossa, eu não estava atrás de ouro, não. O meu ouro eram os sons. Eram as cantigas de roda que todo mundo cantava, o canto dos pássaros lá no meio da Amazônia, a força das lendas indígenas, os ritmos que saíam do povo. Eu anotava tudo, eu absorvia tudo. Ali estava a minha verdadeira mina cultural. Ok, então eu tinha toda essa riqueza nas mãos. A grande questão era o que fazer com isso. Como é que eu transformo toda essa matéria-prima numa arte que seja ao mesmo tempo nova, ousada e, principalmente, com a cara do Brasil? O momento-chave foi a minha participação na Semana de Arte Moderna, lá em 1922. Aquilo foi o nosso grito de independência cultural. Foi a gente dizendo para o mundo, chega, chega de ficar copiando a Europa. A arte brasileira ia ser moderna, ia ser original e, acima de tudo, ia ser nossa. Mas não adiantava só fazer música pra elite, né? Eu tinha um sonho. Eu acreditava que toda criança no Brasil tinha o direito de cantar. Por isso eu criei o Canto Orfeônico, um projeto de educação musical gigantesco. E o ponto alto, imagina só, era reger corais com milhares de estudantes em estádios e sem batuta. Eu regia com a bandeira do Brasil. Era música unindo a nação. Beleza, agora vamos mergulhar no que realmente interessa. A música em si. O momento em que todas essas ideias e sons se transformaram em obras de arte. E essa busca toda me levou a uma pergunta. Uma pergunta que virou quase uma obsessão para mim. Como é que se pode unir a genialidade, a estrutura de um mestre como Bach, com a alma, com o swing, com a saudade do Brasil? A minha resposta foi essa série de 9 obras, as Bachianas brasileiras. Pensa assim, o esqueleto, a arquitetura da música era de Bach, mas o coração, a alma, o sangue que corria nas veias, isso era puro Brasil. Eu usei o folclore, as melodias daqui, para preencher essa estrutura alemã. A número 5, claro, com aquela voz de soprano incrível flutuando sobre os violoncelos, talvez seja o maior exemplo dessa fusão. Mas a minha cabeça não parava, né? E eu comecei a pensar, será que é possível? Será que uma orquestra inteira pode soar como um trem a vapor? E a resposta é um sonoro sim. Em O Trenzinho do Caipira, eu usei os instrumentos para imitar o barulho das rodas nos trilhos, o apito, o movimento da paisagem passando pela janela de um Maria Fumaça no interior do Brasil. É a prova de que, para a música, não existe limite. Ela pode contar qualquer história. Então, depois dessa vida inteira dedicada à música, o que ficou? Qual foi o legado de tudo isso? Bom, para a gente ter uma ideia, vamos começar com um número.
Mais de 1000 composições. É isso mesmo, mais de 1000. Eu não só compunha, eu respirava música. É uma vida inteira de trabalho que, até hoje, continua sendo descoberta e explorada. Mas não é só a quantidade, claro. O impacto foi gigantesco e dá para resumir em 3 pontos principais. Primeiro, eu peguei o violão, que era visto como um instrumento de rua, e o coloquei no palco, mostrando para o mundo a sua nobreza. Segundo, eu dei ao Brasil uma voz musical única no cenário internacional. E, por fim, eu me tornei um símbolo do país, com o meu rosto estampado em dinheiro e selos. E se tivesse uma frase, só uma, para resumir todo o meu pensamento, seria esta. Eu não era um estudioso que ia lá, pesquisava o folclore e usava na música. Não, a cultura do Brasil já corria nas minhas veias. Eu era a própria manifestação sonora do nosso povo. No final das contas, é isso. A minha música não é só um conjunto de notas, é uma paisagem sonora. É o som das nossas águas, das nossas florestas e principalmente do nosso povo, com toda a sua alegria, sua dor, sua diversidade e sua riqueza. E para terminar, eu deixo essa provocação no ar: qual é o som da alma de uma nação? Eu passei a vida inteira tentando encontrar essa resposta para o Brasil. E talvez no fim a resposta não precise de palavras. Talvez seja só uma questão de ouvir.